Olá, sejam bem-vindos. Hoje é 19 de dezembro de 2025 e a gente vai mergulhar fundo no material que, olha, é simplesmente fascinante. É um relatório técnico, bem denso, sobre um novo modelo de IA para geração de vídeo. O nome dele é Kling Omni. E a nossa missão aqui hoje é meio que traduzir esse tecniquez todo, sabe? Para a gente entender o que realmente importa. Porque, pelo que eu vi, essa tecnologia vai muito, mas muito além de só dar um comando de texto e esperar o melhor. Ela promete um jeito de criar e editar vídeos que parece quase, sei lá, mágica. Com certeza. E para entender a dimensão dessa mágica, é bom a gente lembrar de onde a gente está vindo, né? Até pouquíssimo tempo atrás, criar vídeo com IA era um processo meio Frankenstein. Você tinha um modelo que era bom em gerar cena de texto, aí tinha outro que era especialista em editar um vídeo que já existia, um terceiro para tentar entender o que estava acontecendo. Eram ferramentas separadas, desajeitadas, que não conversavam direito. E o próprio prompt de texto, né? É super limitado. Tenta descrever só com palavras o jeito exato que uma pessoa anda. Ou a complexidade de uma cena com um monte de coisas se mexendo. É quase impossível. Ok, então o cenário é esse. Um monte de especialistas que não se falam e uma comunicação bem limitada. Aí chega o Kling Omni. O relatório chama ele de um framework generalista. É um termo que, para ser bem sincera, não me diz muita coisa. O que isso significa na prática? Qual é a grande virada aqui? A grande virada, então, é justamente sair desse modelo de especialistas para ir para um generalista. A ideia central é algo que eles chamam de linguagem visual multimodal, ou MVL. Pensa assim, em vez da IA só ouvir o que você escreve, ela agora consegue ver o que você mostra para ela. Ela entende uma combinação de texto com imagens de referência até pequenos clipes de vídeo, como se fosse uma instrução só, uma ideia coesa. Ah, isso muda tudo. Então não é mais só um prompt de texto. É como se eu entregasse um briefing completo para IA. Exatamente. A melhor analogia que o próprio artigo inspira é a de um mood board. Imagina que você vai contratar um artista. Em vez de só mandar um e-mail descrevendo a cena, não. Você entrega para ele uma pasta. E nessa pasta tem fotos de referência para o personagem, uma imagem para o cenário, amostras de cor, um rascunho. O texto, nesse caso, ele entra como o esqueleto semântico, sabe? Ele dá a direção da ação. O personagem anda pela cidade. Mas são os elementos visuais que preenchem todos os detalhes. A textura, a identidade, o estilo, a iluminação. A IA entende a intenção criativa de um jeito muito mais completo. Nossa, essa ideia do mood board deixa tudo muito mais claro. E tem um exemplo no relatório, a tal figura 8, que me deixou de queixo caído. A cena é um mago de capa preta, com uma coruja no ombro, segurando um cajado mágico, e uma mulher seguindo ele numa cidade medieval. É super complexo. E o ponto é que isso não veio de um texto gigante, né? Não mesmo. Aquela cena, ela foi composta a partir de 7 imagens de referência, separadas. Eles deram para o modelo uma imagem do cenário, uma do rosto do homem, uma do rosto da mulher, uma da textura da capa, uma da coruja específica que eles queriam, uma do cajado e, por fim, uma imagem de uma chama azul para a ponta do cajado. O Kling Omni pegou todas essas peças de quebra-cabeça e não só juntou, ele animou tudo num vídeo coeso, onde a luz da chama azul reflete na capa do mago. Peraí, então o modelo não tá só, desenhando uma coruja genérica. Ele tá pegando a identidade daquela coruja específica da foto e animando no ombro daquele mago específico. Isso é um nível de controle que a gente não tinha. É sair do gere um mago para anime este mago com esta coruja neste cenário. É exatamente essa a mudança de paradigma. É o controle fino, é a direção de arte na mão de quem cria. Certo. A ideia é genial. Mas como que a máquina faz isso? Como ela pega esse moodboard e transforma num vídeo? O relatório fala de uma arquitetura em 3 partes, quase uma linha de montagem. Você pode guiar a gente por esse processo? Claro. A primeira etapa dessa linha de montagem é o que eles chamam de Prompt Enhancer. A gente pode pensar nele como um tradutor inteligente.
Ele pega a sua ideia, que é essa mistura de texto e imagem, e refina. Ele tenta inferir sua intenção, adicionar conhecimento de mundo, sabe? Tipo, se você pede uma cena na neve, ele já sabe que precisa de uma iluminação mais difusa, talvez um vapor saindo da boca das pessoas, e ele organiza tudo num formato que a próxima etapa consegue entender perfeitamente. Entendi. Ele limpa e enriquece o pedido. E depois? Depois vem o coração do sistema, o Omni Generator, ou o Criador. É aqui que a mágica acontece de verdade. Ele tem essa capacidade única de processar os tokens, que são os pedacinhos de informação tanto do texto quanto das imagens, tudo junto, no mesmo espaço mental. Isso permite que ele entenda que a textura daquela imagem de referência da capa deve ser aplicada no personagem que o texto mandou andar. É a fusão das ideias. E por fim tem o Multimodal Super Resolution, que eu chamo de o polidor. Ele pega o vídeo que o criador gerou, que talvez esteja numa resolução mais baixa, e usa IA para aumentar a qualidade, adicionando detalhes finos, texturas. É o que dá o acabamento de cinema. Traduzir, criar e polir. A linha de montagem faz todo sentido. Mas como eles ensinam a máquina a ser tão boa nisso? Porque uma coisa é ter a estrutura, outra é ter o talento, né? É um ponto crucial. O processo de treinamento é igualmente sofisticado. Acontece em várias fases. Primeiro, um pré-treinamento massivo com, sei lá, incontáveis vídeos e textos da internet para ele aprender o básico sobre o mundo. Depois, um ajuste fino, onde ele é treinado especificamente em tarefas complexas, tipo edição e como usar as imagens do moodboard. Mas a etapa que realmente se destaca é uma técnica de aprendizado por reforço chamada DPO, otimização por preferência direta. E como funciona essa tal de DPO? Olha, é um conceito bem elegante e intuitivo. O modelo gera, digamos, 3 versões diferentes do mesmo pedido de vídeo. Aí avaliadores humanos olham as 3 e votam na sua preferida. A que tem o movimento mais fluido, a iluminação mais bonita, a que manteve melhor a identidade do personagem. O modelo então analisa essa escolha e aprende o que os humanos consideram esteticamente agradável. Na prática, um jeito de ensinar a IA a ter bom gosto. Ele não aprende só a fazer um vídeo, ele aprende a fazer um vídeo bom. Nossa! Ele aprende sobre direção de fotografia e física do movimento observando as nossas preferências? Que genial! Pois é. E para fechar, eles ainda usam um truque chamado destilação do modelo. É um processo de otimização que, de forma bem simples, ensina um modelo menor e mais rápido a imitar os resultados do modelo gigante e lento. Com isso, eles conseguem reduzir o tempo de geração drasticamente, de umas 150 etapas de cálculo para só 10, sem uma perda de qualidade que seja perceptível. Então eles têm essa arquitetura inteligente e ainda treinam um modelo para ter bom gosto, mas na prática, como ele se sai contra os outros gigantes? O relatório bota ele para brigar com o Google Veio 3.1 e o Runway Aleph, certo? Exato. E eles fizeram isso do jeito mais honesto possível, com uma avaliação humana cega. Usaram uma métrica chamada GSB, que é a sigla para Good Same Bad, bom igual ruim. Os avaliadores viam 2 vídeos, um do Kling Omni e um de um concorrente, lado a lado, sem saber qual era qual, e diziam qual era melhor, pior ou se eram iguais. E os resultados? São bem expressivos, viu? Contra o Runway Aleph, em tarefas de edição, o Kling Omni foi considerado bom, ou seja, significativamente superior, em 61% das vezes. Contra o Vel 3.1, na geração a partir de imagens de referência, o resultado foi ainda mais forte, bom em 62% das vezes. São margens de preferência muito grandes nesse mercado. São números bem convincentes. Mas o que eles significam de verdade? Onde que ele é melhor? É só a imagem que é mais bonita ou tem algo a mais? Tem muito mais. E é aí que a análise fica interessante. A vitória não vem só da qualidade estática da imagem. As 2 métricas onde ele mais se destacou foram qualidade dinâmica e consistência de identidade. Qualidade dinâmica significa que o movimento parece real. A física da cena faz sentido, as coisas não se mexem de forma estranha ou gelatinosa. É onde a maioria dos modelos tropeça. E a consistência de identidade, essa parte
sempre me pareceu o grande desafio da IA em vídeo. Por que é tão difícil manter um personagem com a mesma cara de um frame para o outro? Porque um vídeo é uma ilusão, né? É uma sequência de imagens. Para a IA manter a aparência exata de um rosto, com todas as sutilezas, de diferentes ângulos, sob diferentes luzes, frame após frame, é um desafio computacional gigantesco. Pequenos erros se acumulam e, de repente, o personagem derrete ou se transforma em outra pessoa no meio da cena. A abordagem do Kling Omni para resolver isso é o que eles chamam de mecanismo de biblioteca de elementos. Biblioteca de elementos. Isso. Em vez de dar uma única foto de um personagem, você pode dar várias. Ele de frente, de perfil, sorrindo, sério. Com essa biblioteca, o modelo cria uma representação mental 3D muito mais robusta daquele sujeito. Assim, quando a câmera se move, ele sabe como o rosto deveria aparecer daquele novo ângulo e mantém a consistência de forma impressionante. Tem um exemplo disso no relatório que é fantástico. A figura 10. A cena é uma capivara e um porquinho da Índia com asas de fada andando num carrinho de bate-bate. É a definição de um teste de estresse para IA. É a coisa mais aleatória e maravilhosa que eu já vi. Mas o ponto técnico aqui é que, mesmo com todo esse caos, a aparência dos dois bichos não se desfaz, né? Como que essa biblioteca ajuda nisso? Então, eles alimentaram um modelo com algumas fotos da capivara e do porquinho da Índia de ângulos diferentes. Com essa base, mesmo no movimento caótico do carrinho de bate-bate, o modelo consegue manter a identidade dos dois perfeitamente. A capivara continua sendo aquela capivara o tempo todo. E essa consistência toda, esse entendimento profundo da cena, permite umas coisas que, como eu disse lá no início, parecem mágica pura. O relatório mostra umas edições que são difíceis de acreditar. Sem dúvida, a capacidade de edição interativa é um bom exemplo. Numa das demonstrações, eles têm um vídeo de uma antiga estátua grega em ruínas. Com um comando e uma imagem de referência de um boneco de gengibre, eles simplesmente substituem a estátua pelo boneco. E não é uma colagem. A iluminação, as sombras do boneco no chão de pedra, a textura, tudo se ajusta perfeitamente à cena original. Então, peraí. Quando ele muda o clima, numa outra cena que eles mostram, a da corrida de Fórmula 1, ele não está só aplicando um filtro de chuva por cima do vídeo. Exato, essa é a grande questão. Ele não está aplicando um efeito. O modelo reconstrói a cena a partir do seu entendimento do que é chuva e de como a chuva interage com um carro de F1 em alta velocidade. Ele recalcula os reflexos no asfalto molhado, o spray de água que sai dos pneus. É uma regravação conceitual da cena, não uma edição superficial. E é por isso que o resultado é tão realista. A arquitetura unificada permite isso. Ele não precisa aplicar um efeito depois do outro, acumulando erros. Ele repensa a cena inteira de uma vez só. E além de editar o que já existe, ele cria movimento do zero, né? A parte de transformar um storyboard em vídeo me pareceu muito poderosa. Sim, é a geração de narrativas temporais. Você dá a um modelo uma sequência de imagens estáticas, como uma história em quadrinhos, e ele cria as transições e os movimentos para transformar aquilo num vídeo fluido. Ele preenche as lacunas da história. Basicamente dá vida a um storyboard. Isso já é incrível, mas o artigo aponta para um futuro ainda mais maluco. Quais são essas capacidades experimentais que eles mencionam no final? Eles mostram duas direções que são de explodir a cabeça. A primeira é a geração aprimorada por raciocínio. O modelo começa a usar conhecimento de mundo externo. O exemplo que eles dão é genial. Em vez de você pedir gere uma cena da Torre Eiffel, você fornece apenas as coordenadas de GPS do local em Paris. O modelo acessa seu conhecimento, sabe o que existe naquelas coordenadas e gera a cena da Torre Eiffel. Ele conecta a criação de vídeo com o mundo real. Uau! E a outra? A outra, geração controlada por sinais visuais. A ideia é tornar a interação mais artística, mais intuitiva. Em vez de escrever, faça o personagem andar da esquerda para a direita, você poderia, no futuro, simplesmente desenhar uma seta na imagem indicando a trajetória. É uma mudança de paradigma. A gente sai de ser um roteirista que escreve prompts para se tornar um diretor que guia a ação visualmente, num set de filmagem virtual. Ok, então para a gente fechar. O que a gente viu aqui é um salto real. Saímos de ferramentas de IA fragmentadas para um sistema único,
que pensa com um mood board visual, foi treinado para ter bom gosto e, como resultado, consegue criar e editar cenas com um nível de controle e realismo que, honestamente, parecia coisa de ficção científica até ontem. É isso. E o próprio relatório conclui com uma reflexão que eu acho que vale a pena a gente parar para pensar. Eles dizem que essa tecnologia é um passo fundamental para a construção de simuladores de mundo multimodais. O que acontece quando uma IA pode não apenas gerar uma imagem do nosso mundo, mas simular sua física, suas interações, sua dinâmica, de forma plausível e interativa? O que isso significa para o entretenimento, para a ciência, para a engenharia, para a forma como a gente visualiza e planeja o futuro? É uma ideia vertiginosa. A gente para de ser só um diretor de vídeos e passa a ser quase um arquiteto de realidades virtuais. Exato. E a pergunta que fica, então, é: com esse poder de arquiteto nas mãos, qual seria a primeira história, o primeiro mundo que quem nos ouve gostaria de construir? Aquele que antes era simplesmente impossível até de imaginar.